Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre o livro do Apocalipse. Muito bem, então para nós começarmos a discussão do Apocalipse, eu queria que nós lêssemos Tiago, capítulo 2, versículos de 14 a 26. Tiago 2, 14 a 26. Quem encontrar? Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Por acaso semelhante à fé salvável, pode acaso semelhante à fé salvável? Se um irmão ou uma irmã estiver carecidos de roupas, necessitados do alimento cotidiano, e qualquer de nós nos disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar os necessários para o corpo, qual o proveito disso? Assim também, a fé, se não tiver obras por si só, está morta. Mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem, até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo do homem insensato de que a fé sem obras é impotente, inoperante. Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado, quando ofereceu sobre o altar o próprio filho, Isaque. Vês como a fé operava juntamente com as suas obras, com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou? Se cumpriu a Escritura, a qual diz, ora, Abraão, crê em Deus, isso lhe foi imputado para a justiça, foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz quando acolheu os emissários e os fez partir para outro caminho, porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obra é morta. Aqui eu coloquei esse texto já no começo do nosso encontro para retomar um pouquinho o texto aquela discussão que tivemos na teologia paulina da questão da fé e das obras, né? Então, por isso que eu coloquei aqui o Tiago começando o nosso encontro como uma leitura que faz justamente essa discussão entre a fé e as obras, né? Valorizando a fé enquanto instrumento da graça e as obras como sendo uma manifestação concreta e real da fé. Muito bem, moçada. Só que nós estávamos falando que na última encontro sobre a obra paulina, falávamos sobre a teologia paulina, falávamos sobre a importância de São Paulo dentro do contexto das comunidades cristãs, tá certo? Falávamos que Paulo foi um grande evangelizador e que ele saiu fundando comunidades aí pelo mundo afora e expandindo o cristianismo. Mas o cristianismo, o início dele foi um início pacífico? Não, né? A igreja, no seu surgimento, passa por diversos processos de perseguição, né? Então, os 4 primeiros séculos, ali, pelo menos os 3 primeiros séculos da era cristã, no período pós-Jesus Cristo, esse período é marcado por uma violenta perseguição, uma sistemática perseguição dos cristãos. Bom, vamos imaginar então que nós estamos vivendo dentro de uma comunidade cristã perseguida, comunidade essa que é o tempo todo monitorada, é o tempo todo controlada, é o tempo todo censurada. Quando nós passamos, enquanto cristãos, por dificuldades, qual é o convite que Jesus nos dá? O que Jesus vem nos dar quando nós estamos diante de um momento de dificuldade? Força. Essa força se manifesta através de uma palavra: fé
Estamos indo bem. Tá. Mas tudo isso, fé, essas coisas que vocês estão dizendo, elas desaguam em uma válvula de escape, que é a esperança. Então, diante do sofrimento, diante das dificuldades, diante dos tormentos, Deus não vem ao nosso encontro com uma solução. Deus não vem ao nosso encontro com a solução imediata e própria dos nossos problemas. Pelo contrário, Ele vem na nossa direção exigindo de nós um ato de fé, que é a esperança. Tá claro? Então, esperança no quê? Esperança na vitória de Jesus. Esperança na presença do Cristo em nós. Esperança de que Deus possa ser tudo em nós, assim como Paulo nos anunciou. Esperança de que aquele tormento, aquela situação irá passar quando o reino de Deus instalar-se definitivamente. Tá claro isso? Então, a esperança, ela é preciosíssima, e a esperança faz parte de 3 virtudes que nós chamamos de virtudes teologais. Já ouviram isso? Quais são? Fé, esperança e caridade. Ok. Então, para nós e para Paulo, essas virtudes são fundamentais. A virtude da esperança aparece na Bíblia em um livro. Tem um livro da Bíblia que é o livro da esperança. Se eu pudesse dar um título para ele, seria o livro da esperança. E esse livro é o Apocalipse. No Novo Testamento é o Apocalipse. No Antigo Testamento nós temos outras obras que falam sobre esperança. Porém, no Novo Testamento, a grande obra da esperança é o Apocalipse. Filipe, mas não era o que minha avó dizia? Minha avó falava que o Apocalipse era o fim do mundo, né? Falava que estava escrito lá, e que depois, eu ouvi muito isso, e que depois Nostradamus confirmou tudo que estava no Apocalipse, que o mundo vai acabar. Não é para ler. Vovó falava que não era para ler o Apocalipse, né? Que era para não atrair coisa ruim. Bom, essa é uma concepção que ficou em nós e ficou na mentalidade cristã durante muito tempo. A concepção de que o Apocalipse é um livro que fala sobre coisas ruins. Mas não é. A palavra Apocalipse, né, ela quer dizer revelação. Ela quer dizer tirar o véu, desvelar, tá? Então, a palavra Apocalipse, que vem do grego, é desvelar, é tirar o véu, é mostrar. Revelar o quê? Revelar a realidade das coisas. E o que é que Jesus veio nos dizer que é a realidade das coisas? É a instauração do reino de Deus. Então, quando nós falamos que o Apocalipse ele desvela o quê? Ele desvela a verdade por detrás dos fatos. Ele desvela aquilo que irá acontecer, que é a vitória do Cordeiro sobre o mal. Esse é o ponto. Então, o Apocalipse é um livro de esperança, e é um livro de alegria. Não é um livro de condenação, não é um livro de fim do mundo, não é profecia de Nostradamus, né? Ai, Felipe, mas lá disse, no Apocalipse, tem umas coisas assim tão assustadoras. No Apocalipse diz que ia ter um Papa negro, né? Não tem essa história? E aí, mas o Francisco não é negro, mas o Francisco é dos jesuítas, que vestem negro. Então é o fim do mundo chegando. Coisas mais malucas, né? De quem muitas vezes nem leu o Apocalipse. O Apocalipse ele não fala sobre o final do mundo, ele não fala diretamente sobre o fim da realidade material. Não é essa a mensagem do Apocalipse. Nós vamos daqui a pouco ir entrando nesse livro maravilhoso, só que é um dos livros mais difíceis da Bíblia, tá? Esse é para deixar para ler no final, tá? Quando vocês já forem experts, tá? Por quê? É um livro mais duro, é um livro mais difícil. Ó, hoje, quer ver, tá aqui. Ó, não tem como. Dicionário bíblico. Ler o Apocalipse sem dicionário bíblico, difícil, tá? Por quê? Porque nós precisamos ver que o Apocalipse é um tipo de literatura. Então esse é o primeiro ponto do encontro de hoje. O Apocalipse ele não é um livro isolado. O Apocalipse ele faz parte de um tipo de escrita que é o que a gente chama de literatura apocalíptica, ok? E o que a literatura apocalíptica tem de característica? É o uso
excessivo, não no sentido ruim, mas o uso frequente, recorrente de simbolismos e analogias, tá? Então é um livro que fala através de símbolos. Só que quando que eu uso um símbolo ou uma alegoria? Quando que eu vou usar esse instrumento? Esse instrumento é válido quando o emissor e o receptor conhecem a simbologia que eu estou usando. Tá certo? Então, vou dar um exemplo para você. Pista de avião, avião pousando. Fica um brother lá, né? Não tem essa, acho que não sei se tem mais, mas fica um brother lá com os negocinhos fazendo sinal lá para o avião pousar. Ele usa sinais, ele usa símbolos para comunicar algo para o piloto do avião, que é uma linguagem que os dois conhecem, tá? Um cara, se eu tirar o avião e tirar a bandeira e mostrar só um cara fazendo assim, a gente vai internar ele, né? Você fala, esse cara é maluco, tá fazendo isso aí, né? O que eu quero dizer com esse exemplo? Que a linguagem da literatura apocalíptica, ela é sempre uma linguagem temporalmente restrita. O que eu quero dizer? O simbolismo, ele é próprio da cultura e do momento das pessoas que o escreveram, ok? Então haverão fatos históricos, haverão acidentes geográficos, haverá uma série de coisas que são próprias de quem escreveu, no momento que escreveu, para quem escreveu. E é difícil interpretar o Apocalipse sem conhecer isso, sem ter essas chaves de leitura, tá claro? Por isso que é um livro que eu tenho que ler com a Bíblia de um lado e um comentário bíblico do outro, porque não está ao nosso acesso, né? Não sou eu que falo assim, eu leio e falo, nossa, a besta do Apocalipse é minha sogra, pronto, decidi quem é, né? A besta do Apocalipse é minha sogra, certeza, ela fez até uma tatuagem na testa, né? 666, está definido quem é. Não é assim. Eu não posso pegar o Apocalipse e ficar pegando as alegorias, as imagens, os símbolos e dizendo aquilo que eu acho que é, né? Esse dragão que vem do norte é o Trump. É o Trump. Puta, aqui é o Trump, está escrito aqui, né? Então eu não posso, porque eu começo a viajar, né? Abrir-se-ão os 7 selos. Putz, 7 selos são as bombas de Israel em cima dos palestinos. Não, que loucura. Então, eu tenho que... A literatura apocalíptica é uma literatura que revela, utilizando uma linguagem simbólica, uma linguagem alegórica, que sempre tem que ser contextualizada. Tá certo? Ele não é o único texto que nós temos. Por exemplo, o livro de Daniel, que está no Antigo Testamento de vocês, do capítulo 7 ao capítulo 12, tem um período também de literatura apocalíptica, onde Daniel fala de coisas que irão acontecer a partir de uma perspectiva simbólica. Zacarias também, outro profeta, Isaías também. Mesmo em Marcos, eu vou achar aqui para vocês, Marcos 13... de 24 a 27, vamos achar um exemplo, uma inserção da literatura apocalíptica dentro dos evangelhos. A NT é Novo Testamento. Aqui, versículo 24 a 27. Mas naqueles dias, depois daquela aflição, o sol ficará escuro, e a lua perderá sua claridade, e as estrelas estarão caindo do céu, e as potências celestes serão abaladas. Então verão o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória. Ele enviará os anjos para reunir os seus eleitos dos 4 cantos da terra, da extremidade da terra à extremidade do céu. Então veja, aqui é a literatura apocalíptica. Olha como a literatura... Opa, que eu fiz? É o Apocalipse chegando. Calma. Todo ano acontece isso. Ótimo, ótimo. Então veja, olha, eu quero que vocês percebam a literatura apocalíptica, as características dela. Ela usa sempre projeções temporais. Então, naqueles tempos, no futuro, ocorrerá.
ele usa grandes imagens cosmológicas. O sol ficará escuro, a lua perderá sua claridade, as estrelas cairão, né? E usa sempre uma linguagem grandiloquente, né? O Filho do Homem vindo das nuvens com grande poder e glória. Quando você lê o Apocalipse, parece que o tempo todo tem trombetas e batuques tocando no fundo, porque é uma literatura que tem esse objetivo mesmo, de ser uma literatura explosiva, né? Uma literatura cheia de energia. Por quê, pessoal? Por que tem que ser uma literatura cheia de energia? Não podem ser aquelas enfadonhas genealogias dos sacerdotes. Me imagino que a Steven Spielberg. Isso, é tipo o Steven Spielberg lá aqui. Mas por quê? Porque é um livro do quê? De esperança, moçada, né? Então não é assim, o Messias vai chegar e vai libertar vocês, né? É assim, o Messias chegará descido dos céus, numa enorme carruagem de fogo, colocando aos seus pés todos os inimigos, e aí salvará todos os... Entendeu? Como mudou? Tinha que ser algo forte, impactante. Então essa literatura, ela tem essas características, tá? O texto, moçada, vou decepcionar vocês de novo, embora a gente diga que é o Evangelho de João, provavelmente não é o livro escrito pelo João, tá? Por quê? O Evangelho de João e as cartas joaninas, eles têm uma linguagem diferente, uma gramática diferente do que a do Apocalipse, tá? Com certeza não foi o mesmo autor, tá bom? Quem aqui é professor? Ou já foi? Ou é? Ótimo! Professores, vocês quando estão lá corrigindo as provinhas dos alunos, vocês conseguem detectar quando é do Google, não conseguem? Quando é do Google, claro, você está lendo lá, tem cheio de errinho, ou é a mãe, né, Simone? Tá lá cheio de errinho de português, o tio em cima do E, né, o circunflexo em cima do O, aí de repente o texto fica lindo, né, com vírgulas. Você fala, nossa, o menino aprendeu a usar vírgula, aí as vírgulas somem no parágrafo de baixo, né? Fala, não foi, tá me sacaneando. O livro do Apocalipse, ele não é comparável do ponto de vista gramatical com o livro de João, né? Então, nos leva a acreditar que são autores diferentes, usam palavras diferentes. Porém, eles são textos contemporâneos, foram escritos por volta do primeiro século, do final do primeiro século, 100 depois de Cristo, tá? Lembrar que João é o evangelho mais tardio que nós temos, tá? Mais ou menos na época da escritura do Apocalipse, tá bom? Quem escreveu então, Felipe? O autor é anônimo, a gente não sabe quem foi exatamente, mas nós sabemos que de alguma forma a comunidade joanina tinha alguma influência sobre o autor, porque há certos temas em comuns, tá? Principalmente o uso da expressão eu sou, que a gente vê muito no Evangelho de João, quando vocês estudaram com a Ju, né? A questão do cordeiro, né? Então existem imagens que são usadas em Jesus que são correlatas. Então provavelmente a comunidade joanina teve influência sobre o texto do Apocalipse, o que faz com que o Apocalipse receba o nome de Apocalipse de João. Existiram dezenas de outros apocalipses apócrifos, tá, moçada? Então vocês vão ver, muitos autores falaram sobre a realidade das coisas e sobre o desfecho que Jesus anunciava. Porém, o Apocalipse de João foi o único que preencheu as regras canônicas de vitalidade, conaturalidade, apostolocidade, que é aquilo que a gente estudou anteriormente. Então, esse livro apresentava Jesus de uma forma real, apresentava Jesus dentro da ortodoxia da fé da igreja e apresentava-se um texto que era conhecido e usado, o que fez com que ele entrasse no cânon e os outros livros, organizado em determinadas partes temáticas. Ele começa com uma introdução, onde o autor se apresenta, né? O eu lírico, na verdade, se apresenta, e aí ele vai falar que ele está em Pátimos, né? Quando ele é arrebatado por Deus e tem uma visão. Nesse sentido de ter uma visão, de falar em nome de uma experiência mística, ele se assemelha um pouco aos profetas, né? Porque de certa maneira ele proferirá um oráculo, ou seja, o autor do Apocalipse não fala em nome de si mesmo, ele fala a partir da experiência que Deus transmitiu para ele. Depois de feita a introdução, ele faz, se nós pudermos abrir lá no livro do Apocalipse, Felipe, estou com medo de abrir o Apocalipse, vai tranquilo, tá?
Até hoje ninguém morreu nessa parte. Quero que vocês abram no capítulo 2. Ó, antes do capítulo 2, lê-se assim. No capítulo 1, versículo 8, está escrito assim: João tem uma visão que diz: Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que vem, o Todo-Poderoso. Aquele que era, que é e que vem. Vocês já ouviram isso antes? Aonde? Na adoração do quê? Na adoração do Santíssimo. Qual que é o texto? Como que é a oração? Oi? Está aqui. Sou alfa, ômega, princípio, meio e fim. Está aqui a origem do texto. O Apocalipse, pela sua linguagem grandiloquente, pelas suas imagens que constrói, ele foi uma grande fonte que alimentou a liturgia da igreja. Porque para a igreja, a liturgia, ela é uma grande manifestação da presença de Deus. Não é isso? Então, a liturgia é aquilo que torna publicamente santo, aquilo que sacraliza publicamente. Então, a liturgia, ela trará do livro do Apocalipse muitas das orações que ela fala. Cordeiro de Deus, tirar. Depois vocês vão ler aqui no Apocalipse. A imagem do Cordeiro de Deus é o tempo todo utilizada aqui. Várias passagens, orações que a gente está com preguiça e não presta atenção, que o padre reza, estão aqui, tá? Então, Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória, usando as... Apocalipse, está tudo aqui, tá? Felipe, os católicos não leem a Bíblia. Mentira. Eles leem, mas não sabem que estão lendo, né? É igual quando minha mãe me enganava, né? Quando eu era criança. Isso é um trauma de infância que eu vou partilhar com vocês. Eu odiava a berinjela, tá? Aí o que ela fazia? Pegava a berinjela, cortava de assim, empanava e me dizia que era peixe. Aí eu falava assim: mãe, esse peixe está com gosto muito esquisito. Ela falava: é que é de água doce, né? É o que a gente faz com vocês na liturgia. A gente pega a Bíblia, corta para vocês, empana e põe lá na liturgia, tá? Então, a liturgia, particularmente a oração eucarística, ela é cheia de enxertos baseados no livro do Apocalipse. Sigamos. Eu, João, vosso irmão e companheiro na tribulação, e também eu estou no capítulo 1, versículo 9, tá? Eu, João, vosso irmão e companheiro na tribulação, e também no reino e na constância em Jesus, encontrava-me na ilha de Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. No dia do Senhor, que é o dia do Senhor? É o domingo. No dia do Senhor, ou sábado. Na época nós já estávamos fazendo essa transição. Quando a gente usa a palavra dia do Senhor, logo assim, depois da grande dispersão, depois de 70 depois de Cristo, os cristãos já estão celebrando o domingo, tá? Então assim, você vai ter a consolidação do domingo mais tardia, mas aqui já estamos falando do domingo. Entrei em êxtase e ouvi atrás de mim uma voz forte que dizia: o que vês, escreve-o num livro e envia-o a 7 igrejas, em Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Aqui aparece um dos primeiros marcos do Apocalipse, a simbologia numérica. O número 7 aparecerá com frequência. O número 7 significa totalidade. Então, quando ele fala em mande para 7 igrejas, ele não quer dizer que é para você mandar assim para 7 comunidades específicas. O que ele quer dizer é que é para você
mandar para todas as igrejas. Então não é uma mensagem só para essas ditas 7 igrejas, tá? Sigamos. Então voltei-me para ver a voz que me falava, e ao voltar-me vi 7 candelabros de ouro. No meio dos candelabros, vocês já foram em igreja que tem 7 candelabros no altar? Já viram isso? Já pararam para contar? Tá aqui. E no meio dos candelabros havia algo semelhante ao Filho do Homem. Então tem 7 candelabros no altar, e o que está lá no meio? O sacrário. A simbologia do Apocalipse na liturgia, no espaço litúrgico. Vestido com uma túnica comprida e com uma faixa de ouro em volta do peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como lã alvejada, igual a neve, e seus olhos eram como chama de fogo. Seus pés pareciam de bronze incandescente no crisol, e sua voz era um fragor de águas torrenciais. Na mão direita tinha 7 estrelas, e de sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes, e seu rosto era como o sol no seu brilho mais forte. Olha a descrição que ele faz de Jesus. Tá vendo? Eu quero que vocês aprendam a linguagem apocalíptica. Tá vendo essa linguagem? Então ele apresenta Jesus de uma maneira... É óbvio que se a gente for desenhar esse Jesus, vai ficar uma coisa escalafobética, né? Então imagina, um cara, eu ia sair correndo, né? Me chega um cara com uma faca na boca, o olho pegando fogo, cabelo branco de noite, sou Jesus. Vai me achar na esquina. Já imaginou? Você acorda? Não, sem brincadeira. Você acorda à noite, um cara de cabelão branco, uma faca na boca, olho pegando fogo, chega para você, sou Jesus? Não, comigo não, primo. Né? Mas não é essa a ideia do texto. A ideia do texto é apresentar na descrição de Jesus suas características. Por que uma espada na boca? Lembra que Jesus disse, eu vim como uma espada ao mundo para separar a mãe do filho, o irmão do irmão, não tem essa? Por que Jesus é uma espada? Porque como Jesus é a regra do que Deus quer de nós, ele faz um corte. Tá, aqui é errado, aqui é certo. Ponto. Jesus tira o cristão de cima do muro. Não há em cima do muro para o cristão. Há o errado e o correto. Ok? Então, quando Jesus diz que ele é uma espada, ele não mata ninguém, não é isso. Mas quer dizer que ele golpeia, que ele divide entre o certo e o errado, ponto. Antes de Jesus, eu não posso falar exatamente sobre o certo e o errado, porque a vontade de Deus não é manifesta plenamente. Entende? Ó, a gente voltando para o conceito da primeira aula. Então, se Jesus é a manifestação de Deus na sua natureza, ele é a regra, ele é o cânon, ele é a espada que corta. Então, daqui o Apocalipse retira isso. Muito bem. Ao vê-lo, eu caí morto aos seus pés. Ao vê-lo, eu caí morto aos seus pés. Que é isso? Vocês lembram do Moisés? Que o Moisés falava assim, que quem tinha que subir ao morro, Moisés falou assim, ó, Deus vai passar por aqui, mas ninguém pode estar fora das suas tendas, porque se ver Deus virá morrer. Vocês vão achar essa passagem no Antigo Testamento. É uma lembrança disso, quer dizer, eu caí por morto, a minha contemplação foi tão enorme, caí morto. Mas ele pôs sobre mim sua mão direita e disse, não tenhas medo. Eu sou o primeiro e último, aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre. Eu tenho a chave da morte e da morada dos mortos. Escreve, pois, o que viste, aquilo que está acontecendo e o que vai acontecer depois. Esse é o significado secreto das 7 estrelas que viste na minha mão direita e dos 7 candelabros de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Do Apocalipse aperta a tecla SAP. Então ele vai lá, ó, o que são esses candelabros? São as igrejas. Quantas igrejas? 7, ou seja, totalidade. É toda a igreja ao redor do Cordeiro. Então quando eu entro numa igreja, tem 7 candelabros e o Santíssimo no meio.
Qual é a simbologia? É toda a igreja ao redor do Cordeiro. Tá claro? Então, às vezes o Apocalipse aperta a tecla SAP, e às vezes não. Aí fica mais difícil, a gente tem que recorrer. E aí, turma, ele vai descrever para vocês aí 7 cartas que vale a pena ler, né? Nessas cartas são feitas críticas, correções, indicações, orientações para essas 7 igrejas. Mas não são para essas 7 igrejas, são para todos nós, né? Olha, eu vou ler só aqui, rapidamente, o capítulo 3, no versículo 1, a carta a Sardes. Pessoal, está indo muito rápido? É porque assim, o Apocalipse é um livro para ser estudado em um ano, tá? Então eu estou tentando ler o máximo que eu conseguir para seduzir vocês à leitura. O anjo da igreja que está em Sardes escreve: assim fala aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Ou seja, quem é que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas? Jesus. Conheço a tua conduta, igreja de Sardes. Tem fama de estar vivo, mas está morto. Vigia, reaviva o que te resta e que estava para morrer. Pois não acho perfeitas aos olhos do meu Deus as tuas obras. Lembra-te daquilo que tens aprendido e ouvido. Observa-o, converte-te. Se não estiverdes vigilante, virei como um ladrão, sem que tu saibas em que hora vou te surpreender. Isso daqui vem do Evangelho. Todavia, aí em Sardes existem algumas pessoas que não mancharam suas vestes. Essas vão andar comigo, vestidas de branco, pois são dignas. O vencedor vestirá vestes brancas, e não apagarei o seu nome do livro da vida, mas apresentarei diante do meu Pai e de seus anjos. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Olha a Trindade. O autor fala em nome de Jesus. Então quem fala é Jesus, que apresentará ao Pai, e ele fala às igrejas por meio do Espírito. Toda a ação de Deus é trinitária. Toda a ação de Deus é trinitária. Não existe uma ação de Deus que é só do Filho, ou só do Espírito, ou só do Pai. Toda a ação de Deus é trinitária. E aqui a gente já vê mais uma marca disso. É o Espírito que diz, é Jesus que diz, através do Espírito, para levar ao Pai. Sempre há essa circularidade dentro da Trindade, dentro da manifestação de Deus. Só para a gente prosseguir, existem outros números que aparecerão. Por exemplo, o número 6 indica a imperfeição. Por quê? É um número que nunca chega no 7, né? Então o 7 é o número da totalidade, e o 6 é um número antes, é uma imperfeição, não chegou ao 7, né? Então, por exemplo, quando a gente vê a besta lá com 666 na cabeça, uma das leituras que se faz é de que é alguém que tentou ser Deus e não conseguiu, porque é o 6, 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 que nunca chega ao 7, tá? Essa é uma das formas de ler esse texto. O número 12 simboliza sempre Israel. É um número sempre vinculado às tribos de Jacó. O número 4 simboliza o mundo todo. Toda vez que falar assim, ó, dizei aos 4 cantos do mundo, significa o mundo todo, tá? São 4 pontos cardeais. E sempre a palavra 1000, o número 1000 no Apocalipse é imensidão. Então ele vai dizer assim, são 1000 anos se passaram, ou seja, é uma imensidão de anos. Tá claro? Muito bem. Passada essa primeira parte, onde o autor envia essas cartas, vem uma parte de libertação para o povo oprimido. Começa aqui a mensagem de esperança. Veja, quando Jesus diz que quando o apóstolo Paulo, quer dizer, quem está escrevendo esse texto, começa a falar da chegada dos anjos e começa a falar sobre a perseguição, sobre a libertação do povo, ele usa uma imagem que é a imagem dos selos. Então vamos ler, vamos ver aqui onde é que a gente pode encontrar o selo. Vamos achar no capítulo... Vamos achar no capítulo 6
no versículo 1 o seguinte: eu vi quando o cordeiro abriu o primeiro dos 7 selos, e ouvi o primeiro dos 4 seres vivos dizer com voz de trovão: vem! Vi então um cavalo branco, seu cavaleiro tinha um arco, e deram-lhe uma coroa. Saiu vitorioso para vencer ainda mais. Quando abriu o segundo selo, ouviu o segundo ser vivo dizer: vem! E apareceu outro cavalo vermelho, e ao cavaleiro foi dado o poder de tirar a paz da terra, de modo que os homens se matassem uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada. Tá? E aí você vai vendo, então ele vai falar da guerra, da morte, da fome e da peste. Né? O que ele está falando? Guerra, fome, morte e peste. Por peste vamos entender doença, tá? Pessoal, nós estamos esperando os cavaleiros do Apocalipse chegar? Estamos esperando? Tem certeza que eles não chegaram ainda? Pelo amor de Deus, compra um Estadão. Onde vocês estão? Tá lá os cavaleiros do Apocalipse, página 1, caderno social. A guerra. Caraca! Aí você liga no Datena, a morte. Aí você liga, fome. Você entra no hospital, doença. Os cavaleiros do Apocalipse, moçadinha, lamento informá-lo, já vieram, tá? Já estão entre nós. E já estavam naquela época. Então, quando João fala da abertura dos selos, ele está falando de uma realidade. Está falando da realidade dura e violenta daquele povo, né? Então, o que ele está dizendo é: esses males vieram para o mundo. E aí você se desespera, porque e é isso que fala o quinto selo, né? Quando abriu o quinto selo, vi debaixo do altar aqueles que tinham sido imolados, ou seja, mortos, por causa da palavra de Deus e do testemunho que tinham dado. O Apocalipse é um livro de martírio, é um livro que vai narrar a vitória dos mártires, narrará a vitória daqueles que morreram sobre a opressão de Domiciano, sobre a opressão do Império Romano, sobre a opressão das perseguições. Né? Então, durante muito tempo, durante vários capítulos, o Apocalipse vai trazer presente a vitória deles, a vitória daqueles que foram imolados, daqueles que foram mortos, né? E eles gritaram com voz forte: Senhor, santo e verdadeiro, até quando tardarás em fazer justiça, vingando nosso sangue contra os habitantes da terra? Tá certo? Então, liberaram-se as 4 bestas do Apocalipse, e aí esse povo imolado, esse povo sofrido grita: Senhor, até quando? E aí abre-se o quinto selo. Então, cada um deles recebeu uma veste branca, e foi-lhes dito que esperassem um pouco mais de tempo, até se completar o número dos seus companheiros e irmãos, que iriam ser mortos como eles. Então, o que é a mensagem aqui? O quinto selo, ele fala da angústia desse povo, ele fala do presente, da realidade dura desse povo que espera a justiça. Tá certo? Então, em outras palavras, Deus, até quando? Os caras vêm e metem faca em nós, dá tiro em nós, facada em nós, porque a gente fala em nome de você. E até quando? Mudou, pessoal. Hoje em dia nenhum cristão morre mais pela fé. Morre de monte. A religião oficial mais perseguida hoje é a religião cristã. É a religião cristã. A mídia não fala, mas nós temos enormes números de perseguições no Egito, perseguições na China, perseguições em outros locais do Oriente Médio, né? Perseguições em países de maioria muçulmana, né? Não todas, evidentemente, mas há relatos dessas perseguições. Então a perseguição não acabou, a fome e a guerra não acabaram. Tá certo? O Apocalipse não está falando do futuro, turma. Ele está falando do passado que aquele povo viveu, que hoje ainda está presente. Mas sigamos. E aí vem o sexto selo, né? O futuro e a vitória dos servos do Cordeiro. Olha a esperança. E quando o Cordeiro abriu o sexto selo, viu acontecer um grande terremoto, e o sol ficou preto como roupa de luto, e a lua tornou-se toda cor de sangue. Olha quando a gente leu Marcos. A gente tinha acabado de ler Marcos, né? O sol
apagou-se e a lua perdeu seu brilho. É a mesma linguagem. As estrelas do céu caíram sobre a terra como a figueira deixa cair seus frutos verdes quando lhe bate um vento forte. E o céu foi se reconhecendo como um pergaminho que se desenrola. Todas as montanhas e ilhas foram arrancadas de seus lugares. Aí vem os reis da terra, os magnatas, os chefes militares, os ricos, os poderosos e todos os escravos e livres esconderam-se nas cavernas e nas rochas das montanhas, dizendo aos montes e aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que está sentado no trono e na ira do Cordeiro, pois chegou o grande dia de sua ira. Quem poderá manter-se de pé? O Apocalipse falando, chegado o momento chegar no momento da presença de Deus, os poderosos se esconderam. Depois vi 4 anjos postados nos quatro cantos da terra. Eles seguravam 4 ventos da terra, para que o vento não pudesse soprar sobre a terra, nem o mar, nem as árvores. E aí segue. Ouvi então o número dos que tinham sido marcados, eram 144 mil. Rapaz, chegamos tarde. Não é, né? 144 mil, o que é? É 12 vezes 12 vezes 1000, tá certo? Então são toda a descendência da tribo de Israel e uma multidão de gente. O número 1000 é sempre uma multidão, né? E aí ele vai falar, eram tantos da tribo de Israel, tanto da tribo de Judá. Na verdade ele está usando uma nomenclatura simbólica, né? Depois disso vi uma multidão imensa que ninguém podia contar, gente de todas as nações, estavam em pé diante do trono do Cordeiro, vestiam túnicas brancas e traziam palmas nas mãos. Nunca pararam para pensar por que a veste do sacerdote é branca? A de baixo, a alva, é branca. Todos proclamavam com voz forte: a salvação pertence ao nosso Deus que está sentado no trono e ao Cordeiro. E todos os anjos que estavam de pé em volta do trono dos anciãos prostravam-se e adoravam a Deus, dizendo: Amém. O louvor, a glória e a sabedoria, a ação de graças, a honra, o poder e a força pertencem ao nosso Deus para sempre. Ih, já li isso em algum lugar. Aonde? Que parte, Ivone? Vai, fala para nós, depois do Pai Nosso. Eu quero lembrar. Sim, eu quero que você lembre. Vai, homem. Depois do Pai Nosso, ele fala: poder, não. A ele o poder. Vocês dormem nessa parte, né? Olha onde está. Tá aqui, é Bíblia, tá? É berinjela, peixe de água doce, tá? Não se deixe enganar. E aí, turma, na abertura do 6º ciclo, nós temos aqui: por isso estão diante do trono de Deus e lhe prestam culto. Quem? Os santos, dia e noite no seu santuário. E aquele que está no trono os abrigará na sua tenda. Nunca mais terão fome nem sede, nem os molestará o sol, nem algum calor ardente, porque o Cordeiro que está no trono será o pastor e os conduzirá a fontes de água vivificante, e Deus enxugará todas as lágrimas dos seus olhos. Olha o poder disso. Olha o poder dessa mensagem de esperança. Deus enxugará todas as lágrimas dos seus olhos. Tá certo? É uma mensagem de esperança. E o 7º selo, para a gente encerrar essa parte, ele fala sobre, ele traz de volta as pragas do Egito como uma punição aos opressores, como uma vitória à justiça. Não é uma vingança, tá? Não, Deus não fala de vingança, tá? Fala de justiça. Então, é a justiça aos opressores. E é óbvio que aquele que escreve fala de uma forma enorme, né? Assim como, por exemplo, o Antigo Testamento descreveu as pragas do Egito de uma maneira dramática, que isso volta como sendo a justiça. Então,
o futuro a vitória dos servos no 6º selo e por fim, no 7º selo, a condenação dos perseguidores. Tá certo? Pausa para o lanche. Então, assim, esses cursos, a escola bíblica, a gente estava conversando, eu estava conversando com a Rô, né? E ela estava falando, olha, de levar você lá para casa, para ler a Bíblia junto, né? Para interpretar. Esse espaço de quinta-feira é para isso, tá? Então nós vamos aonde a escola bíblica, ela não vai, ela tem o seu período de férias, mas ela não para, ela é um curso contínuo, tá? Então, de tempos em tempos nós vamos lançando temas. Então, por exemplo, agora vamos ter a leitura orante, no 2º semestre começamos com o Evangelho de Mateus. Então aí nós vamos fazer a leitura de Mateus. Ela é uma tradução que é feita a partir da Vulgata. Vocês lembram o que é a Vulgata? Vulgata é a tradução feita da Bíblia para o latim. Então você pega, a Bíblia foi escrita em hebraico e grego, né? Aí ela é traduzida para o latim, tradicionalmente diz que quem fez isso foi São Jerônimo, né? E depois ela é traduzida para o português na edição Ave Maria, tá? É uma boa edição a Ave Maria. O único problema para estudar a Ave Maria, de novo, questão de estudo, assim, é que ela é uma tradução da tradução. Ela é traduzida do latim para o português. Então, pegou o grego e o hebraico, traduziu para o latim, do latim para o português, tá? Então algumas frases, algumas semânticas, algumas coisas, comparativamente com outras bíblias, ficam um pouco diferentes quando você lê. Nada que prejudique a leitura, pode usar a Ave Maria tranquilamente, tá? São boas bíblias. Essas 3 bíblias têm o mesmo grau de complexidade e de português, tá bom? Alguém tem a de Jerusalém? Não, aqui em casa, homem. Aqui conosco. Aqui, isso. Nossa, mas essa daqui, ô Alexandre, essa daqui é a de Jerusalém da época de Cristo, hein? Caramba, essa daqui é a edição facsímile do autor. É linda. Nossa, eu vou até folhear com cuidado. A Bíblia de Jerusalém, ela é, do ponto de vista técnico, a melhor tradução para o português, porque ela vai os originais. Aqui tem uma edição mais recente. Essa é a Jerusalém também? Ah, não. Mas deixa eu só ver qual é essa. Ah, eu sei qual é. Essa é uma tradução também mais antiga, né? Mas também com o mesmo objetivo da pastoral e da Ave Maria. Uma boa Bíblia. E essa daqui, a Jerusalém, para quem puder adquirir para estudar, é a melhor, tá? Porque assim... aqui pra gente ler... Não, pode trazer qualquer Bíblia católica. Agora, eu já sou expert. A Bíblia é meio igual carro, sabe assim? Então eu já quero um carrinho 1.6, 2.0 com ar-condicionado, aí Jerusalém, tá? Mas o Uninho, o Corsa básico do dia a dia é a pastoral. A Jerusalém, os comentários são técnicos. Então, assim, ela é bem comentada, mas não são comentários reflexivos. A maioria dos comentários são técnicos, sobre o texto, tá? Felipe, eu quero uma Bíblia que seja um compêndio de interpretação bíblica. Aí a Bíblia para você é a Bíblia do Peregrino, que é uma Bíblia verde enorme da Paulus, que acho que ninguém tem aqui. Alguém tem a Peregrino? A Peregrino, ela é enorme assim, e por que ela é enorme? Porque ela é um tratado de leitura bíblica junto com a Bíblia. Não é só comentários, é um tratado, tá? Então, é uma Bíblia que é um compêndio mesmo, são comentários e mais comentários, tá bom? Fala. Fala a diferença, apesar de ter 7 livros abrindo das Bíblias evangélicas, a linguagem delas também são bem complexas. Então, é que assim, as Bíblias evangélicas, elas têm 7 livros a menos, e aí você tem que ver de qual tradução que é. Se é a tradução do Almeida, que é a tradução mais antiga, se é a tradução da Sociedade Bíblica Brasileira, e os evangélicos, a maioria das denominações evangélicas,
não muda o texto. Eles usam a mesma tradução do português para todos, como se fosse unificar as igrejas a partir do texto, né? Aí você tem que ver, mas você tem boas bíblias evangélicas também. Por exemplo, a Bíblia do King James, que é a Bíblia de estudo, é uma boa Bíblia, mas a sua interpretação tem um viés evangélico, faltam os livros canônicos, né? Não é católica, era apenas eu queria entender esse contexto. Isso. Agora, se vocês estão em ambientes que vão ter católicos e evangélicos juntos, uma boa opção de Bíblia é a TEB, Tradução Ecumênica Bíblica, tá? Mas para o nosso dia a dia, Pastoral vai bem, Ave Maria vai bem, CNBB vai bem, e para quem quiser aí comprar um carrinho mais caprichado, pode comprar a Jerusalém, que não vai se arrepender, tá bom? Bom, moçada, agora eu vou falar para vocês de algumas passagens que são famosas no texto do Apocalipse, só para despertar a curiosidade da leitura. Uma que é muito famosa, essa vocês conhecem, capítulo 12, vamos lá. Eu que liguei? Ixi. Bom, vamos lá, capítulo 12. Então apareceu no céu um grande sinal, uma mulher vestida como o sol, tendo a lua embaixo dos seus pés e sobre a cabeça uma coroa de 12 estrelas. Estava grávida e gritava em dores de parto, atormentada para dar à luz. Então apareceu outro sinal do céu, um grande dragão, avermelhado como fogo, tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as cabeças 7 diademas. Com a cauda varreu a terça parte das estrelas do céu. O dragão parou diante da mulher que estava para dar à luz, pronto para devorar seu filho, logo que ela desse à luz. E ela deu à luz a um filho homem, que veio para governar todas as nações com cetro de ferro. Mas o filho foi levado para junto de Deus e do seu trono. A mulher fugiu para o deserto, onde Deus tinha lhe preparado um lugar, para que ali fosse alimentada durante 1270 dias. Bom, tem um cálculo aí, né? Já dá para imaginar que é um número que é a multiplicação de alguma coisa, né? Veja, essa passagem é uma das passagens centrais que vocês estudaram quando viram o curso de Mariologia Bíblica, né? Então, uma exegese mais católica vai dizer que essa mulher é Maria. Não tem nada errado em dizer que essa mulher é Maria. Embora provavelmente o autor do texto não estivesse falando diretamente de Maria, mas estivesse usando uma linguagem simbólica para falar que essa mulher é a própria igreja. Então, dessa mulher que é a igreja, nasce Jesus. Então, quer dizer, a igreja traz Jesus aos outros, a igreja traz Jesus ao mundo. Ah, Felipe, você está comparando Maria com a igreja? Sim. Uma das imagens que nós temos da igreja é a imagem de Maria. Maria é o protótipo da igreja, né? Porque ela se põe a serviço. Ela traz Jesus ao mundo. É isso que a igreja faz hoje. Traz Jesus ao mundo. Tá claro? Então, por que eu destaquei esse trecho? Para vocês verem como, a partir de um fato, a partir de um texto do Apocalipse, eu posso tirar várias interpretações. Nenhuma delas é mentirosa, mas elas olham o fato, o texto, a partir de uma perspectiva distinta. Então, se eu quiser utilizar esse texto a partir de uma perspectiva histórica, eu vou falar que é a igreja. Se eu quiser utilizar esse texto a partir de uma perspectiva mística, posso dizer que é Maria. Então, a maneira como eu leio o Evangelho, o Apocalipse, também me dá diferentes perspectivas do que aquilo significa, do que aquilo traz para a minha vida de real. Esse é um exemplo. Aqui eu volto a comentar um pouquinho sobre, por exemplo, né, a besta tinha 7 cabeças, né? Então, o que eram 7 cabeças? Eram as colinas que cercavam a cidade de Roma. Eram 7 colinas, né? Então, a besta de 7 cabeças era Roma. Olha aqui a linguagem. Jamais a gente adivinharia isso sozinho. Jamais. Nem eu. Ninguém aqui. A gente tem que ler num livro de um cara que estudou, que leu, que foi atrás e traz essa informação pra gente, tá? E aí fica claro
putz, aí é verdade. A partir de uma perspectiva histórica, a besta, o dragão, é Roma. E Roma perseguiu a igreja. Pronto, olha aí. Pronto, está colando uma coisa, está grudando na outra. A partir do quê? Uma chave de leitura que ligou o emissor ao receptor. Tá certo? Agora, a partir de uma leitura mística, eu posso dizer que esse dragão é o demônio. É o demônio, é tudo que há de mal. É o mal na sua essência. Felipe, você está comparando a perseguição romana com o demônio? Sim, o que há de errado? A perseguição aos cristãos não é uma manifestação demoníaca, uma manifestação daquilo que é contrária a Deus? Sim. Então eu estou lendo o mesmo texto, ora sobre um prisma histórico, ora sobre um prisma místico escatológico. E eu estou vendo a mesma coisa, só que por prismas distintos. Essa é a riqueza do Apocalipse, porque por detrás da alegoria eu posso ir revelando, ir desdobrando coisas cada vez mais ricas, cada vez mais valiosas para nós. O número da besta que vai aparecer aí mais para frente, que vai falar que a besta, o famoso número 666, tem várias interpretações. Uma era a interpretação do 6 que nunca vira 7, outra é como o número de talentos de ouro que chegavam a Salomão após a opressão do povo. Está lá em Reis isso, né? Então, a Bíblia, o Antigo Testamento fala, né, que chegaram 666 peças de ouro a Salomão, né? Então, oriundas da exploração do povo. Será que o autor bíblico foi buscar essa informação no Antigo Testamento? Não sabemos. Mas, se eu vou usar a besta como sendo exploração, não tem nenhum problema em fazer essa associação. Enfim, e aí nós temos várias... No livro do Antigo Testamento, no livro do Apocalipse, aparecerão duas bestas e um dragão. Uma besta como sendo o Império Romano, a segunda é a religião romana, que persegue, destrói e substitui, busca substituir a religião cristã, e o dragão é o eterno inimigo, é o Satanás, é a besta do céu, né? Então o Apocalipse descreve três bestas, a do mar, a da terra e a do céu, né? Roma, a religião romana e o inimigo. Então você vê, o livro ele é cheio dessas analogias, cheio desses números belos. E a forma como se conclui o Apocalipse é uma enorme batalha. É a grande batalha, é a batalha final, né? Que a gente vê a descrição do confronto do grande dragão com Miguel, né? Então o arcanjo Miguel vem com seus anjos, né, para combater o antigo inimigo com os seus asseclas. E o que na verdade o Apocalipse quer quando descreve a grande batalha final e a vitória do Cordeiro? Está querendo dizer, olha, tudo que vocês estão passando, sofrimento, guerra, perseguição, morte, fome, isso terá um fim. Quando? Quando do retorno, da vinda, da chegada, do regresso do Cordeiro e a renovação de todas as coisas, né? Então o próprio Jesus vai dizer que eis que faço nova todas as coisas. Então ele é a origem, o meio e o fim. Então ele estava na criação, ele esteve na redenção, e quando Deus for tudo em todos, ele será o Cordeiro vitorioso. Essa é a mensagem do Apocalipse, tá? Então é um livro para ser lido, para ser degustado. Esse não dá para ler no banheiro, turma, tá? Esse daqui tem que ser lido na escrivaninha, com o dicionário bíblico do lado, anotando, né? Colocando seus comentários, porque é um livro muito rico, mas de uma riqueza exótica, de uma beleza exótica. Tem que ser degustado, aproveitado devagarzinho. Você falou das colinas, né, de Roma? Sim. São 7, né? E o chifre tem uma? São 10, né? São 10 chifres, e aí o 10 é um dos números relacionados à totalidade, tá? Então é a totalidade de Roma, né? A totalidade do império. O número 10 é um número que remete à totalidade, tal qual o 7. Não é só restrito àquele local. Exato, exato. Não é só a cidade de Roma, é todo o Império Romano. Exato, exato.
Ali 114 mil, né? Ah, tá errado. 144 mil, isso. Tá? Aqui eu já tinha comentado isso aqui, né? Esses números eu já tinha comentado com vocês. Tá claro isso, pessoal? Então eu espero que eu tenha seduzido vocês a lerem esse livro, a lerem outros livros, né? O curso segue, semana que vem temos cartas católicas com a Fernandinha, né? Que preparou uma aula top de linha, tá? Eu queria só aproveitar... Oi, fala. Eu estou falando, apesar de não ser o Felipe, venham, porque é o dia que a gente vai entregar o certificado. Isso, venham para os certificados, né? Venham para o certificado. O certificado não é nada formal, não é um diploma, mas é uma lembrança, né? Um símbolo, um sacramento, entre aspas, da presença, da perseverança, da chegada de vocês, né? É isso, né? Daquele start, né? E eu queria aproveitar hoje só para destacar, né, a presença, né, do Marcos, né? Então ali aquele rapaz ali que veio lá de Porto Alegre, né? Hoje nós estamos aí interestadual, foi nosso catecúmeno ano passado, hoje é catequista em Porto Alegre. Então agora a gente está começando a exportar catequista, né? Não cabe aqui, nós estamos exportando, está ganhando em euro, está bem feliz da vida, né? E o Marco, esses dias eu estava em casa, assim, aí ele me manda uma foto de um slide que ele escreveu, assim, autor causal, autor instrumental, fontes da revelação. Eu falei, está pronto, né? Fiquei super orgulhoso, né? Porque é isso que vocês estão recebendo. Por que eu citei o exemplo do Marco? Vocês estão recebendo uma preciosidade, que não é para ficar guardada na gaveta. É para a gente falar para os amigos, para os colegas, né? Para as pessoas que a gente convive, não daquela maneira chata, carola, né? Durante o almoço, ou você já leu o Apocalipse, pô, né? Aproveitando o almoço, olha, eu tenho uma do Apocalipse para você. Não é isso, né? Mas devagarzinho, a gente fala de tanta coisa besta, quando a gente está falando às vezes, a gente pode entrar num assunto, falar alguma coisa, né? Aquela história assim, não existe mentira maior do que essa, religião não se discute, né? Religião é a forma como a gente se liga com o transcendente, é a forma como a gente se liga com o sentido da vida. Se a gente não fala da maneira como conectamos com o sentido da vida, falaremos do quê? Por isso que as conversas hoje são tão tediosas, né? Porque não falam de nada profundo, né? Então, é claro, a gente não aguenta falar de coisas profundas o tempo todo, mas de vez em quando, insiram esse bate-papo, essas reflexões nas suas conversas, nos seus bate-papos, nos seus Twitters, Facebooks e coisas assim, né? Porque é uma maneira da gente ir também evangelizando. Evangelizar aqui dentro é a parte mais fácil, tá? Então vem para cá evangelizar, qualquer um de vocês, eu tenho a esperança de que ninguém jogará tomates em mim. Mas evangelizar lá fora é bem mais difícil, né? Evangelizar no hospital, evangelizar na empresa, evangelizar no escritório, né? Onde todo mundo é chato, onde existe fofoca, é difícil. Mas é isso que a gente quer, que a partir desse estudo teórico, a gente adquira o hábito da leitura bíblica e que a Bíblia nos conduza num caminho de espiritualidade que permita ao nosso cotidiano ser melhor, que nos permita ser melhor para os outros, né? Não melhor do que os outros, que é o que está na moda. Tá bom? Que alimente a caminhada dos catequistas, né? Daqueles que estão aí nas diversas atividades da paróquia, pedir ao Espírito Santo que venha sobre cada um de vocês, sobre seus pedidos, sobre suas angústias, sobre as suas dificuldades, né? Que hoje Deus traga, através do que lemos, a certeza de que o Cordeiro, um dia, podemos aguardar isso, que é promessa, Ele será tudo em nós. Então, não importa o que nós estamos passando hoje, não importa o que você está vivendo, a dificuldade que você está passando, o livro do Apocalipse nos faz uma promessa. Em algum momento, e aí é a fé para esperarmos, a esperança, Deus será tudo em nós e Deus secará todas as nossas lágrimas. Essa é a esperança do cristão, essa é a esperança que deve deixar o cristão sempre alegre, tá?
para o cristão, esperar o Apocalipse é motivo de alegria, porque nós seremos contados entre aqueles que se vestem de branco, tá? Então quem tem que temer são aqueles que não estão nessa caminhada, tá? Então a gente vai pedir a Deus que o Espírito Santo esteja sempre conosco, para que a gente, na mensagem do Apocalipse, possa ir transformando a nossa vida, para que diante de Deus nos vistamos de branco e gozemos da sua presença. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Estivemos aqui reunidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora, o Padre que nos acompanha. Vocês estão recebendo, o que eu citei exemplo do Marco? Vocês estão recebendo uma preciosidade, que não é para ficar guardado na gaveta. É para a gente falar para os amigos, para os colegas, né? Para as pessoas que a gente convive, não daquela maneira chata, carola, né? Durante o almoço, você já leu o Apocalipse? Aproveitando o almoço, olha, eu tenho uma do Apocalipse para você. Não é isso, né? Mas é devagarzinho, a gente fala de tanta coisa besta, quando a gente está falando às vezes, a gente pode entrar num assunto, falar uma coisa, né? Aquela história assim, não existe mentira maior do que essa, religião não se discute, né? Religião é a forma como a gente se liga com o transcendente, é a forma como a gente se liga com o sentido da vida. Se a gente não fala da maneira como conectamos com o sentido da vida, falaremos do quê? Por isso que as conversas hoje são tão tediosas, né? Porque não falam de nada profundo, né? Então, é claro, a gente não aguenta falar de coisas profundas o tempo todo, mas de vez em quando, insiram esse bate-papo, essas reflexões nas suas conversas, nos seus bate-papos, nos seus Twitters, Facebooks e coisas afim, né? Porque é uma maneira da gente ir também evangelizando. Evangelizar aqui dentro é a parte mais fácil, tá? Então vem para cá evangelizar, qualquer um de você, eu tenho a esperança de que ninguém jogará tomates em mim. Mas evangelizar lá fora é bem mais difícil, né? Evangelizar no hospital, evangelizar na empresa, evangelizar no escritório, né? Onde todo mundo é chato, onde existe fofoca, é difícil. Mas é isso que a gente quer, que a partir desse estudo teórico, a gente adquira o hábito da leitura bíblica e que a Bíblia nos conduza num caminho de espiritualidade que permita ao nosso cotidiano ser melhor, que nos permita ser melhor para os outros, né? Não melhor do que o